Vamos começar então. Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Os que estão aqui conosco no templo e os que nos assistem pelo YouTube e pelo Facebook. Queridos, acabei de cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz era um cumprimento feito pelos hebreus. E quando nós falamos a paz do Senhor, nós não estamos querendo falar apenas da ausência de conflito. A paz de Deus é plenitude em todas as coisas e que só é possível no Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir ao irmão Mateus que faça uma oração de louvor e engrandecimento do nome do nosso Deus para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Mateus? Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Abençoe agora este culto que teremos ao Teu nome, Senhor, ao tentar engrandecer o Teu nome, Senhor. Abençoe também a todos presentes aqui e aos que estão presentes em lives e tudo, que estão em suas casas respectivamente nos assistindo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje já vamos passar direto para o nosso estudo. Eu peço que os irmãos abram nas suas Bíblias na segunda epístola de João. Nós iremos ler a segunda e a terceira epístola, fazendo a aplicação de alguns pontos relativos a essas duas epístolas e louvando o nosso Deus com o estudo da sua palavra. Você que está em casa também, abra sua Bíblia na segunda epístola de João, tenha a sua Bíblia aberta e, se possível, um caderno do lado com uma caneta para anotar a mensagem e estudar mais sobre a palavra de Deus. Segunda epístola do apóstolo João. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Agora passem para a terceira epístola de João. Também farei a leitura do texto completo. Terceira epístola do apóstolo João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos
e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhido. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu te agradeço pela leitura da tua santa palavra e pela oportunidade que temos de continuá-la transmitindo neste país e em todos os lugares aonde essa mensagem poderá chegar via as mídias sociais. Nós te louvamos por essa oportunidade e te agradecemos por nos usar, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos. Não há nada nosso, tudo é seu, inclusive nós mesmos. Por isso nós somos usados por ti para a tua glória e louvor, e que o Senhor faça uso desta mensagem para tocar nos corações dos irmãos, levá-los à maturidade na fé e também tocar no coração daqueles que precisam ser transformados e nascidos de novo pelo próprio Senhor. Que o seu Santo Espírito nos abençoe com a iluminação necessária para compreender a tua palavra e guardá-la em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados, voltemos à segunda epístola de João e nós faremos isso. Ficaremos vendo na segunda e na terceira epístola. Na primeira epístola, o presbítero, o apóstolo João, que assim como Pedro diz, era um presbítero junto com os demais presbíteros, ou seja, no colégio apostólico nenhum deles se colocava acima dos outros, é característica sectária aquele que se coloca acima dos outros. Então o presbítero escreve à senhora eleita e aos seus filhos. Temos entre os comentaristas alguma dúvida sobre quem seria essa senhora eleita, se é uma pessoa e seus filhos, ou se é a igreja que recebe os filhos de Deus dentro dela. Mas o fato é que nessa casa era onde a igreja se reunia. E assim como o apóstolo diz também na terceira epístola, ele ama aqueles que andam na verdade. Então, uma das características da igreja do Senhor é que nós sim temos que amar os nossos inimigos até, mas o nosso maior amor é com aqueles irmãos que se tornam a nossa verdadeira família na terra. A família da igreja, ou seja, a família dos nascidos de novo, sobrepuja a família de sangue. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui, ao dizer que a verdade é o que faz o laço de amor entre eles. Ou seja, é Jesus Cristo, que mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e portanto o inspirador de toda a Bíblia Sagrada, que faz os laços de comunhão da igreja, independente se é a igreja local aqui no bairro Volta Grande, ou no bairro Santo Agostinho, ou a igreja que está em Bombaim, na Índia.
Todos nós fazemos parte de uma grande família da fé que é unida pela verdade. E é isso que o apóstolo diz. Ele está muito satisfeito em saber que os filhos daquela senhora eleita, eles conhecem a verdade. E por causa da verdade que permanece em nós e conosco, que estará para sempre, ele clama que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Só a verdade do Evangelho nos permite amar de maneira plena, perfeita. Como eu disse sobre a paz é aquela paz que sobrepuja qualquer circunstância, sobrepuja se eu estou doente, se eu não tenho recursos financeiros, é uma plenitude que só Deus pode dar. De fato é possível ter essa paz e vida abundante na terra, é uma promessa de Cristo, mas assim como para os israelitas que iam tomar posse de Canaã e nunca tomaram posse da terra completamente, porque sempre houve ímpios lá, nós também não temos a completude das coisas aqui, porque nós ainda temos o pecado que nos afeta. Quando chegará o momento em que nós teremos a paz perfeita, na presença do Senhor no novo céu e na nova terra. Mas nós, como igreja, devemos buscar viver em amor para que essa paz se estabeleça entre nós. Ou seja, que não haja quem superabunde nada e não haja quem tenha falta dentro da igreja. É fato que a igreja primitiva, nos seus primórdios, ela cuidou disso. Ela cuidou daqueles que tinham mais recursos, como podemos ver o caso de Barnabé, que ele vendeu um campo e colocou aos pés dos apóstolos. Não era uma obrigação isso na igreja, ele foi feito por pleno amor e graça. Tanto que quem tentou fazer isso para aparecer foi literalmente fulminado. Mas a igreja sempre tem que ter essa base. Nós cuidamos uns dos outros em amor. Nós cuidamos uns dos outros na verdade. E aí o apóstolo João, na segunda parte aqui, o amor fraternal da segunda epístola, ele nos fala que nós temos um mandamento do Pai, que nós amemos uns aos outros assim como nós amamos a Deus. E o que é o amor no versículo 6? Que andemos segundo os seus mandamentos. O amor bíblico não é um sentimento. Não é aquela coisa que cantores gospels ficam falando por aí, nem evangelistas que não estão evangelizando ninguém falam que é um amor romântico. O amor bíblico é cumprir os mandamentos. É viver conforme a Escritura. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que o amor era quem amava Jesus, quem guardava e vivia segundo os seus mandamentos. Então o apóstolo João confirma isso mais uma vez e escreve isso na sua segunda carta. O amor é este que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouvistes desde o princípio, é que andeis neste amor. Então nas duas cartas nós temos alguns princípios claros. O primeiro é, nós devemos andar na verdade. A família da fé é a verdadeira família dos cristãos. E é o amor que é o nosso vínculo perfeito. Esse amor não é sentimento, esse amor é muito claro e específico, é conforme os mandamentos da palavra e os ensinamentos do Senhor Jesus na palavra, dos discípulos, dos apóstolos e de todos os profetas e todos aqueles que foram usados por Deus, os mais de 40 autores, para escrevê-la, a Escritura. Vemos, por exemplo, também na terceira carta, a segunda e a terceira carta são muito parecidas. Vemos o bom exemplo de Gaio, que procede fielmente naquilo que ele foi chamado, ou seja, para amar os irmãos, e mostra que esse amor se estende até aqueles irmãos que são estrangeiros. Se os irmãos não sabem ainda, quem nos assiste talvez não saiba, vários pregadores itinerantes foram chamados durante a fundação da igreja apostólica. Eles viviam
do sustento e do conforto que vinha das igrejas que os recebiam. E eles viajavam por todas as regiões pregando o evangelho. O apóstolo Paulo claramente fazia isso. Então nós vemos o bom exemplo de Gaio, que recebia os missionários quando eles chegavam. E eles testemunhavam desse princípio que Gaio seguia. Esse princípio não é novo e não é um princípio só da igreja cristã. Esse é um princípio de mordomia e hospitalidade. Os recursos que nós temos não são nossos, são do Senhor e devem ser usados para a sua glória. E é isso que Gaio faz aqui. Quando Gaio recebia os irmãos estrangeiros na sua jornada, ele os recebia, eles ficavam com ele na casa dele, eles eram levados às casas onde a igreja se reunia, e quando eles iam para a próxima cidade, Gaio providenciava os recursos necessários para que eles fossem até aquela cidade e tivessem alimentação até lá, porque lá eles seriam recebidos por novos irmãos das igrejas que eles iriam pregar. E por que isso acontecia? Por que eles eram bem encaminhados na jornada? Porque eles testemunhavam do nome, eles testemunhavam do Hashem, de Jesus Cristo. Eles não recebiam nada dos ímpios. O verdadeiro pregador do evangelho, ele não procurava doações de pessoas ímpias. Ele recebia participação no ministério, parceria no ministério das igrejas, dos irmãos em Cristo. Nós estamos aqui com um visitante aqui no templo, aqui, um belo exemplar de morcego, mas fiquemos calmos. Voltando à mensagem, meus irmãos. Portanto, versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E aqui vai um princípio para a igreja que está participando dessa reunião. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem duas agências missionárias. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que fazem missões além de culturas. Isso inclui os indígenas e os povos de outros países que vivem no Brasil. E nós temos a Junta de Missões Nacionais. Todas as vezes que um irmão, que nós já sabemos que é um missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, estiver em nossa região, nós devemos acolhê-lo em nossas casas, nós devemos trazê-los às nossas igrejas para falar da missão. Nós devemos ser cooperadores da verdade, nós devemos ser parceiros na missão. Muitas igrejas acreditam que ser parceiro na missão é contribuir com um valor mensal para um missionário. A parceria na missão é muito mais profunda do que isso. Em primeiro lugar, um missionário, ele deve ser enviado por uma igreja local. Um missionário nunca está sozinho, ele é enviado por alguém. E é uma igreja local que o envia. O missionário nunca está só na agência na nossa igreja. Ele não está na agência de presbiteriana de missões transculturais. Ele faz parte de um presbitério, ele faz parte de uma igreja local que vai com ele para o campo. E isso é muito mais do que a parte financeira. Você deve acolher esses irmãos quando eles estão no meio de vocês. Vocês devem encaminhá-los de forma digna, devem continuar em oração com esses irmãos, devem continuar mantendo contato com esses irmãos. E, se possível, devem ir ao encontro desses irmãos no campo para conhecer a realidade do campo, orar com eles, passar tempo de comunhão, que é outro ensino que temos nessas duas cartas, onde o apóstolo João ensina que nós precisamos da comunhão entre aqueles que são da verdade. E continuando nessa questão da missão, e eu acabei de falar, que os pregadores eram itinerantes. Na segunda carta nós temos um ensino do apóstolo João, que é complementado na terceira carta. Então nós temos que prestar muita atenção a esses dois ensinos. E devemos agir conforme a prudência, mas também conforme a verdade.
No versículo 7 da segunda epístola, o apóstolo João trata daqueles enganadores. Ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Primeiro ponto aqui, esses falsos ensinadores eram desses itinerantes, desses que andavam indo de cidade em cidade, de congregação em congregação, pregando. Só que esses pregavam uma mentira. Eles pregavam que Jesus não estava na carne, ele não nasceu como um ser humano, ele não foi encarnado, ele não nasceu como todos nós. Segundo eles, ele era apenas um espírito, uma alma que não tinha carne, só a aparência de carne. Esse era o início de uma heresia que nós conhecemos como a heresia gnóstica, o gnosticismo. Só um instante, eu vou parar aqui. Eu sugiro aos irmãos que venham mais para frente na luz, porque aí o morcego não vai em vocês. Ele fica mais na parte escura do templo. Então, queridos, continuando aqui o ensino, esses homens não confessavam que Jesus veio em carne. E é um princípio claro da Bíblia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu como cada um de nós, ele cresceu em estatura, em verdade, cumprindo o seu ministério. Ele de fato é 100% Deus e 100% homem. E aqui eles estão pregando uma mentira de igreja em igreja. E o apóstolo João está ensinando: acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então o apóstolo João está ensinando que nós devemos sim tratar os falsos profetas do jeito que eles merecem ser tratados. Verso 10, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. A hospitalidade não é uma hospitalidade que você dá a esmo para qualquer um. É para aqueles que são seus irmãos na fé em Cristo Jesus. Aqueles que ensinam falsas doutrinas, por exemplo, como os testemunhas de Jeová, você não deve nem recebê-los, nem trazer a eles para a hospitalidade da sua casa. Poderia enumerar várias seitas aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Mas, principalmente no meio das mídias sociais, está lotado de seitas e novas filosofias e homens que se colocam como mestres e contando um monte de lorota, enganando a muitos. Esses nós não devemos receber. E vai um ensino importante para toda igreja. Além de não recebê-los em nossas igrejas, e de não recebê-los em nossos lares, também não devemos deixá-los entrar através da TV de nossas casas, nem ler os seus livros, nem ouvir suas músicas. Por mais bíblica que a música dele seja, ele é um herege. E você compactua com o herege quando você canta uma música de um herege aqui. Por isso nós devemos claramente ver o que está escrito na Escritura. Se alguém não permanece na doutrina, se ele ultrapassa a doutrina de Cristo, você não tem que ter ele convosco, você não traz ele para sua casa, você não o recebe na igreja. Então nós precisamos rever isso como igreja do Senhor. Nós precisamos de parar de cantar músicas de grupos que são heréticos, que seguem uma profetisa que eu apresentei aqui na EBD de manhã, de domingo. A dona Ellen G. White. Os adventistas do sétimo dia são hereges. Nós não devemos cantar as músicas deles, por mais bíblica que seja, por mais bem executada que seja. Porque, como ensina João, nós devemos tratar assim os falsos ensinadores. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um livro específico para estudar a Bíblia com batistas, metodistas e presbiterianos, para que eles venham tirar você
daquilo que nós, com esforço, temos realizado para que você aprenda a sã doutrina, para ir para lá adorar uma profetisa, Ellen G. White. Seguir os livros dela e não a palavra de Deus. Nós não temos profetas maiores na nossa igreja, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem nos reformando e vem nos corrigindo e nos vendo cada vez mais centrados nela e nos seus mandamentos. Você não deve seguir de maneira alguma falsos profetas. Mesmo que eles se pareçam com evangélicos, mesmo que eles se pareçam protestantes, você deve rejeitá-los. Rejeitar seus livros, rejeitar suas músicas, rejeitar suas igrejas, rejeitar seus pregadores, seus visitantes de porta em porta. E pelo contrário, nós devemos evangelizá-los, pregar o evangelho para eles. É isso que João está ensinando aqui. Porque aquele que lhe dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Verso 11. Isso é o que ensina a segunda epístola de João. Mas o que ele diz na terceira epístola sobre um tal de Diótrefes? Escrevi alguma coisa à igreja. Ele, apóstolo João, reconhecido como líder da igreja, escreveu algo à igreja. Então, quando nós recebemos algum ensino de um pastor reconhecido pela nossa igreja, por exemplo, nós temos o reverendo Adenilson, que vai começar a trabalhar com a nossa igreja. É reconhecido. Foi recebido ontem no presbitério de Volta Redonda, retornando para o presbitério. Se ele escreveu para nós, por exemplo, quando ele estava lá em Manhuaçu, uma carta com ensino, nós devemos receber esse ensino e consultar na Escritura se é realmente assim. Nenhum de nós, pregadores, mesmo presbiterianos, mesmo sendo seminaristas, pastores presbiterianos, ninguém deve receber o nosso ensino sem consultar na Escritura se é realmente assim. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja fundada no bereanismo, nós somos bereanos. É a Escritura que importa. Mas nós recebemos a carta do reverendo porque nós conhecemos ele. Sabemos que ele é um dos servos do Senhor. Mas nesse exemplo que João está colocando aqui, ele, João, reconhecido por toda a igreja, tendo sido discípulo do Senhor Jesus Cristo, tem uma carta rejeitada na igreja por um líder. Esse líder, chamado Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ele não dava acolhida a um apóstolo do Senhor que foi usado por Deus para edificar a sua igreja, pregar o evangelho. E aí o apóstolo João fala claramente o que se deve fazer com um falso líder como esse. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Primeira coisa que você deve notar se você está seguindo um falso líder. Ele normalmente falará mal de outros líderes cristãos. Ele não receberá, não os indicará para que você aprenda mais da verdade. Ele se colocará como tendo a primazia, como sendo o único que deve ser seguido. E nós vemos isso em várias igrejas por aí, se podemos usar o termo igreja para eles, onde certos líderes se colocam como absolutos. Só eles falam, só eles são os intérpretes da Escritura. Podemos voltar à igreja apóstata da onde saímos, aonde a cátedra da tradição diz que só eles podem interpretar a Escritura, só eles ensinam de maneira correta. Mas no meio chamado evangélico também está cheio de líderes que se colocam nessa posição, que falam mal, por exemplo, do reverendo Augusto Nicodemos, do reverendo Hernandes, ou de qualquer outro que pregue a verdade da maneira bíblica. São inventores de coisas erradas, e eles ocupam a primazia nessas igrejas, ao ponto de falar que membros dessas igrejas não podem ter comunhão conosco, por exemplo, com membros de outras igrejas. E eu acabei de dizer que o que mostra a comunhão entre aquela que é a verdadeira família de Deus, ou seja, os filhos de Deus que nascem de Jesus Cristo, é pela verdade e pelo amor, independente de placa denominacional, de país aonde a gente está.
Mas aqueles que querem exercer a primazia, como Diótrefes, um falso mestre, ele não dá acolhida à verdade que vem de outros mestres cristãos, de outros profetas cristãos, de outros pastores cristãos. Mas além de fazer isso, ele também rejeita a hospitalidade àqueles irmãos que são missionários, que estão pregando o evangelho de cidade em cidade, que estão itinerantes, ou que foram morar em outro país e vêm apresentar o projeto que ele está fazendo lá de evangelização, ele simplesmente os expulsa da igreja. Um falso mestre que se diz primaz de uma igreja, ou seja, que é o líder absoluto, ele não receberá missionários em sua igreja. Então isso é um outro sinal da falsa liderança da igreja cristã, alguém que ocupou essa posição de líder, mas não é um líder conforme o coração de Deus. Ele rejeita o apoio aos missionários do jeito que eu falei antes, a parceria completa com o missionário, não só financeira, mas o recebendo quando ele vem aqui, o apoiando nas suas necessidades, conversando com eles constantemente, orando junto com eles e mandando ou indo até o campo para estar com eles. Diótrefes é o exemplo do líder que se opõe à verdadeira obra do Senhor. E aqui no versículo 11, João diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Portanto, Diótrefes não era um pastor da igreja, era um lobo no lugar de pastor. E é isso que é ensinado aqui pelo apóstolo João. Nós devemos sim, como membros do corpo de Cristo, avaliar se não estamos seguindo um lobo em vez de um pastor. Essa é uma advertência muito clara da terceira epístola de João. E o homem que ele não quis receber, provavelmente, que ele não quis receber, no verso 12, quanto a Demétrio, que era um desses pregadores itinerantes, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Obviamente, nós devemos abrir a hospitalidade da igreja para nossos irmãos missionários, mas como o apóstolo está dizendo aqui, não é aberto à toa, porque na segunda epístola ele nos ensinou que existem muitos falsos ensinadores que fazem isso, que são missionários, que estão por aí nos países ou nas cidades, fundando igrejas e tudo mais. Mas ele diz que todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. E ele próprio, João, dava testemunho de Demétrio. Então, quando nós recebermos um missionário em nossas igrejas, nós devemos receber também o testemunho das nossas agências, o testemunho de irmãos que já conhecem aquele irmão. Por exemplo, nós somos parceiros agora do irmão Tiago Charaba, que vai estar indo com a graça de Deus, permitindo Deus trabalhar com os curdos. Quem o apresentou a essa igreja fui eu. Então essa igreja só recebeu o Tiago Charaba porque alguém lhe deu testemunho, que fui eu. Como ele também foi recebido pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, somou-se ao meu testemunho e daqueles que começaram a conhecer o nosso irmão, o testemunho da nossa agência. Então o que aconteceu? Além da nona igreja conhecer esse irmão missionário, outras igrejas da região passaram a conhecer esse irmão missionário e vão se tornar parceiros dele na missão. Mas por quê? Porque nós seguimos o ensino apostólico de João na terceira epístola. Nós trouxemos um irmão que já tinha caminhado comigo enquanto eu fazia minha formação missionária. Um irmão que também fez estágio missionário comigo. Um irmão que chorou comigo. Um irmão que orou comigo. Um irmão que evangelizou comigo. Então ele só veio até aqui, a essa comunidade da fé, quando o testemunho foi trazido. E os irmãos viram ele evangelizando, pregando. Então, além de mim, boa parte da igreja passou a ter o testemunho desse irmão. A nossa agência o aceitou como missionário. E, por consequência, várias igrejas da região também são agora parceiros dele.
É esse tipo de trabalho que a igreja tem que fazer. Recebe hospitaleiramente aquele irmão que é indicado, ou seja, testemunhado por alguém de confiança da igreja, que ele é realmente um missionário, está servindo, e avalia se esse irmão de fato é, e o testemunho vai crescendo. Esse é o ensino de João. Não simplesmente rejeitar, mesmo aqueles que tinham testemunho da verdade, como Diótrefes, um falso líder. Então esse é mais um ensino que nós temos aqui na terceira epístola. A missão de Deus é em conjunto. Ninguém é o missionário. Ninguém é o líder. Nós somos todos servos do Senhor e só fazemos a obra do Senhor como corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E finalizando esse nosso breve estudo das duas cartas de João, observe como João termina as duas cartas. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. E é aqui, por causa desse versículo 13, que nós podemos inferir que a carta foi escrita a uma igreja. Porque aqui os filhos da tua irmã eleita te saúdam, era uma outra igreja, a igreja onde João estava, provavelmente Éfeso. Na terceira epístola, finalizando João, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. O que nós observamos nos dois penúltimos versículos das duas cartas? João se importa muito com a comunhão com os irmãos. Estar presente de viva voz com os irmãos. Ele buscava essa comunhão. Ele poderia ter escrito uma carta gigantesca falando tudo que ele queria falar. Como às vezes a gente tenta fazer pelo WhatsApp. Mas nós, como família da fé, como nascidos pela verdade, nascidos pelo sangue do Cordeiro, nós devemos ter alegria completa quando nós temos comunhão uns com os outros. Quando nós podemos ver uns aos outros, chorar uns com os outros, rir uns com os outros. Mas Sidney, está tão difícil isso agora, né? 2020 teve aí o povo chama de uma coisa, mas eu chamo de peste. Teve uma peste aí, que de repente todo mundo, aí eu vou usar minha crítica, né? De repente todo mundo virou leproso, porque ninguém quer se aproximar um do outro. Era a lepra que afastava as pessoas do convívio. Amados irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve se proteger, não deve usar o que for necessário para se proteger. Mas a gente não pode deixar faltar comunhão. A alegria da igreja está na comunhão. Nós estarmos juntos, no partir do pão, no ensino, no andar juntos, no conversar. Ah, mas está difícil de visitar as pessoas. Vá até o portão que seja. Mas converse pessoalmente com as pessoas. Ligue, esteja próximo. Uma das ideias de falsos líderes é tentar separar a igreja do Senhor. Nós precisamos buscar comunhão. Nós precisamos saber onde nossos irmãos estão e como estão. Nós podemos usar os recursos sim, mas não usemos simplesmente uma mensagem fria de WhatsApp para saber como estão as coisas. Vamos fazer videoconferências, mas aonde nós estamos próximos, nós precisamos como João. Eu tinha muita coisa para te escrever, mas eu prefiro falar de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Eu espero te ver em breve. Nós precisamos de comunhão. A igreja é forte quando ela tem comunhão. Comunhão com os missionários, comunhão com suas famílias, com os filhos que vão para o campo, debaixo da autoridade dos pais, e muitas vezes não entendem a missão que eles estão sendo chamados. Eu até vi um relato muito interessante essa semana do filho do reverendo Paulo Serafim, que já esteve aqui com a gente, que é formado lá no seminário JMC também, meu irmão.
E o Timóteo, quando ele foi lá para Guiné-Bissau, ele era um menino que jogava bola com outros meninos sem entender o crioulo. Ele estava lá porque o pai dele e a mãe dele eram missionários lá na Guiné-Bissau. Essa semana ele escreveu uma carta dizendo: eu já não estou aqui mais na missão do meu pai e da minha mãe. Eu estou na minha missão que o Senhor Jesus me deu para fazer aqui. Mas como que ele chegou a essa posição? Porque ele foi acolhido pelos missionários que estão lá, foi acolhido pela igreja, foi educado, levado à maturidade na fé, que ele vai crescer cada vez mais em maturidade. Foi acolhido pelas igrejas parceiras, pelos irmãos parceiros, e ele entendeu essa missão. Muitas crianças que vão para o campo missionário, às vezes ficam revoltadas com a igreja, porque falta alguma coisa, falta uma necessidade básica. Mas por quê? Porque as igrejas não estão levando em função o mandamento de estar junto com esses irmãos em parceria. João já ensinava isso quando ele escreveu a 2ª e a 3ª epístola. Nós devemos ter comunhão com os irmãos, nós devemos rejeitar os falsos missionários, os falsos ensinadores, nós devemos ver e caçar os falsos líderes como Demétrio, e era isso que o João ia fazer quando chegasse lá. O Diótrefes. Nós devemos receber homens fiéis como Demétrio, nós devemos louvar o bom exemplo de Gaio, e nós devemos buscar a comunhão com todo o corpo da igreja, a começar pela igreja local. A igreja local deve ser uma igreja viva, uma igreja que de fato vive a verdade, vive o amor, compartilha das necessidades uns dos outros. Nós não precisamos nos esconder uns dos outros. Nós temos irmãos hoje que estão passando dificuldades com essa peste, com outras doenças, e o melhor apoio que eles podem ter, além do apoio de Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, é o apoio da igreja, dos irmãos da fé, de procurar saber como eles estão, de mandar uma mensagem de ânimo, dizer que está orando, se possível, como foi feito com os nossos irmãos mais idosos aqui no período em que nenhum de nós estava visitando eles, ir lá e fazer uma serenata para eles. Eles precisam saber, cada irmão, independente da idade, ou independente, precisa saber que nós os amamos. Nós os amamos uns aos outros como Cristo nos amou. Se nós temos verdadeiro amor por Deus, nós amamos uns aos outros. E quais são as necessidades que nós temos? As necessidades de estarmos em comunhão. Para isso Deus formou a igreja, para que tivéssemos comunhão um com os outros. Deus os abençoe. Esse era o nosso estudo de hoje. E eu vou convidar mais uma vez o reverendo Adenilson para fazer uma oração final de intercessão e nos despedir com a bênção. Interceder pelos nossos irmãos que estão com Covid, outras doenças, outras necessidades, aqueles que lutam com doenças... Tem outro microfone? Tem. Com doenças que precisam de tratamento de longo prazo. Peço que ore pela minha esposa, a questão da epilepsia, do teratoma, que ela precisa fazer a cirurgia e está enrolada aí por causa dos decretos estaduais. E o que o irmão lembrar aí de interceder. Deus abençoe. Sueli. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, porque ela nos traz que temos a certeza, ó Pai, do amor de Jesus Cristo para conosco, o amor de Jesus Cristo, ó Pai, para com a igreja, e este amor, ó Pai, nos ensina a cuidar uns dos outros também, principalmente, ó Pai, aqueles que estão levando o Evangelho adiante, como a carta aqui, ó Pai, de João nos ensina, a amar, ó Pai, de acordo com as Tuas palavras, de acordo com os Teus decretos, e também, ó Pai, este amor nos ensina, ó Pai, a sermos livrados dos falsos profetas, a sermos livrados, ó Pai, do falso evangelho, que o Senhor, ó Pai, nos dê a cada dia mais esse amor pela Tua palavra, pela Tua obra, e o amor que temos uns para com os outros, ó Pai. Faça-nos crescer em espírito e em verdade. Neste momento, ó Pai, nós também queremos Te interceder pelas pessoas, ó Pai, que estão enfermas,
principalmente, ó Pai, dessa igreja, o reverendo Fernando, que está ali, ó Pai, com o Covid, com alguns sinais, alguns sintomas, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando daquela vida, ó Pai. E dos demais também que foram infectados, que o Senhor, ó Pai, esteja fofando os seus leitos, estejam também, ó Pai, cuidando das suas vidas, que eles possam, ó Pai, se restabelecer o mais breve possível, Pai. Pedimos também, ó Pai, pela esposa, ó Pai, do seminarista Sidney, a Sueli, que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando daquela vida, que o Senhor esteja, ó Pai, intervindo, ó Pai, na sua saúde, que o Senhor, ó Pai, restabeleça, sendo assim da Tua vontade, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia daquela vida, ó Pai. Abençoe, ó Pai, esta igreja, os membros, a nossa comunhão, mesmo que ainda limitados, ó Pai, nós sabemos que estamos unidos em espírito e em verdade, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos buscar mais a Tua palavra, buscar mais os Teus ensinamentos, ó Pai, e estarmos aqui, ó Pai, à medida do possível, para estar em comunhão com os irmãos, ó Pai, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Fortaleça a nossa vida, nos dê mais entendimento, ó Pai, do que está acontecendo à nossa volta, e saber, ó Pai, que é o Senhor que está permitindo tudo isso, está no controle de toda a situação, e que a igreja, ó Pai, em Cristo é mais que vencedora. Que nunca, ó Pai, possamos nos desanimar, mas sabendo, ó Pai, que o Senhor está no comando de todas as coisas. Abençoe a nossa vida, continue nos livrando do mal, do perigo e do homem fraudulento. Essa é a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.